Mochila pesada, o sintoma mochila pesada, sintoma que enfraquece o emocional. Se de um lado você entende que precisa liberar a pessoa que machucou você no seu passado, do outro lado você entende que isso é injusto, porque se foi ele, se foi ela que machucou você, deve ser ela que vem vir para pedir para você o perdão para você liberar. O dilema é esse. Se você solta, você acha que isso é injusto. Se você segura, isso vai corroendo, te machucando e desenvolvendo em você a mochila pesada. Eu sou Del Delambre, sou CEO da WTS, o criador da teoria da tensão e do método travessia, e hoje eu quero falar para você como você pode soltar o que fizeram com você para você desbloquear emoções negativas. Então, para não demorar muito, aproveita aqui agora, curta aqui, olha, o nosso canal, olha o sininho, toca o sininho para você receber todas as notificações. Deixa aqui embaixo aqui o seu comentário e a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Para a gente não demorar muito mais, então, bora pro forte. Vamos então ao nosso vídeo. O grande dilema, se você segura, você morre lentamente. Se você solta, você se acha que é injusto. Como você pode perdoar aqueles que fizeram o mal a você no seu passado? Como deixar de remoer todos os dias a agressividade que você recebeu ainda lá na sua infância? Se você não solta, você alimenta o ódio, você alimenta a raiva, você alimenta a angústia e a mochila, ela fica pesada. Eu me lembro de um viajante que ele gostava de viajar e em um determinado momento ele perdeu o trem. Estava no sul da Alemanha. Perdeu o trem, ficou extremamente triste, voltou para o hotel e quando ele volta de manhã, ele perde o trem pela segunda vez. E aí ele senta no chão, triste, porque teve que reorganizar toda a vida dele. E quando ele descobre o novo trem só vai sair na parte da tarde, ele terá que ficar ali. Ele sentado triste no chão, passa uma pessoa que ele nunca tinha visto, chega perto dele, percebe a sua angústia, a sua tristeza e diz para ele: às vezes na vida, cair significa levantar para sempre. Deixa eu segurar na sua mão e te ajudar. E quando o viajante pegou para ajudá-lo a levantar, segurou na mochila e o viajante olhou para ele e falou: mas por que você carrega uma mochila tão pesada nas suas costas? Ele abre a mochila e começa a perceber que aquele viajante carregava nas suas costas pedras do seu passado. E aquele viajante, então, ao levantá-lo do chão, foi tirando pedra por pedra. E quando ele levantou, ele percebeu que ele próprio estava leve. A pergunta é: o que faz a mochila ficar pesada? Os erros dos pais foram aqueles responsáveis que deveriam ter cuidado de você e acabaram violentando? Foi aquela pessoa que foi embora e deixou aquela palavra que marca você até hoje? Foi aquele chefe que falou que você nunca iria ocupar esse cargo que você sonha tanto? A verdade é que várias coisas acontecem e fazem a mochila ficar pesada. Mas o que hoje também faz a sua mochila ficar pesada? Porque todas as vezes que você lembra dessas histórias, você vive uma concentração de energia negativa dentro de você. É o que a gente chama de energia suja.
Qual a diferença entre essa energia suja e uma energia renovável? Qual a diferença? A energia renovável, né? A energia suja, a energia poluente, ela destrói o ecossistema. A base dela, os combustíveis fósseis, destrói o ecossistema. Agora, a energia limpa, a energia solar, a energia das hidrelétricas, a energia eólica, a energia maremotriz, o vento, são energias limpas, porque elas estão integradas com o todo do universo. Dentro de nós, dentro de você, pode existir uma energia que mata e uma energia que gera vida. Quando você segura experiências negativas do seu passado, ainda que essas pessoas tenham te violentado, você vai remoendo a energia suja. O que faz? Você vive o sintoma da mochila pesada, porque muitas vezes, você não sabe como soltar. E isso vai fazendo você viver uma experiência de sofrimento, uma experiência de solidão e uma experiência de culpa. Porque muitas vezes a pessoa que fez isso com você é a pessoa que você muitas vezes ama. Ou participou da sua história de vida. Então, essa tensão interna, ela vai gerar um outro sentimento muitas vezes em você, que é a raiva. Porque você olha para a sua história do passado e você percebe que as dificuldades que você tem hoje do ponto de vista emocional, da mochila pesada, são em função daquilo que pessoas que deveriam cuidar de você não cuidaram. Só que, por outro lado, você não pode descontar nessas pessoas porque elas são parte do seu ambiente. São pessoas que fazem parte da sua história familiar. E aí você desenvolve uma raiva porque você joga essa energia para dentro de você. E é aí que a mochila ela fica pesada. O sintoma da mochila pesada, por experiências negativas vividas no passado, ela faz com que milhares e milhares e milhares de pessoas fiquem alimentando a energia suja dentro delas, e essa energia suja vai fazendo com que os seus vasos emocionais se tornem totalmente bloqueados. Energia suja, bloqueios emocionais. Energia suja, focado no passado. Energia suja, olhar a sua história a partir das dificuldades. Tinha a história de um corredor que ele tinha uma experiência inusitada, porque ele passou boa parte da vida dele tendo que correr descalço. E ele, pelo fato de ter que correr descalço, ele se comparava com os colegas que tinham uma condição financeira melhor, e eles então corriam com os tênis. E aconteceu que ele foi gerando aquela tristeza, foi gerando aquela angústia, exatamente porque na sua experiência de vida, ele não acreditava nele mesmo. Ele carregava a mochila pesada do seu passado. Num determinado momento, ele sempre lembrava da história dele, de que ele teve, por questões familiares, que treinar durante um longo período descalço, enquanto seus colegas treinavam calçados. E ele se olhava a partir dessa experiência negativa vivida no seu passado, a sua mochila pesada. Aquilo trazia nele o ódio, trazia nele o rancor, trazia nele a mágoa, e ele ia alimentando constantemente a energia negativa, as emoções destrutivas dentro dele, e isso fazia com que ele gastasse mais tempo
tendo que dar conta do que já tinha acontecido no seu passado, do que com o que ele poderia viver no seu presente. Até que um dia ele decide, então, com muita luta interna, porque ele não acreditava nele mesmo, participar de uma corrida que era o seu sonho. Ele então entra nessa corrida, sem acreditar nele mesmo, e num determinado momento começa a chover forte. Era uma das corridas mais importantes do país. O técnico lá na frente, ele em 17º, e o técnico lá na frente, de quem estava no primeiro, manda o recado para quem estava no primeiro lugar. Tira agora os seus tênis, tira agora o seu tênis, porque com essa chuva, esses tênis não são preparados. Então é melhor estar descalço do que com esses tênis. Eles tiram o tênis e essa notícia vai chegando para quem já estava lá atrás. E ele então tira o seu tênis. E ele que estava praticamente lá dos últimos lugares, em menos de 30 minutos, ele já foi passando todos. Daquela corrida, ele era o único que tinha o histórico de um pedaço importante da sua vida, ele teve que correr descalço. Quando ele cruzou a linha de chegada, em primeiro lugar, ele virou a chave interna dele para olhar a sua própria história a partir de outra leitura. E quando todos chegaram para colocar a medalha nele, ele deitou no chão e pediu que fotografassem os seus pés. Ali estavam as bolhas, as marcas, as cicatrizes das experiências negativas que ele, até 5 minutos antes, olhava para a história de vida dele como algo desprezível. Depois de alguns anos, conta-se que quando alguém chegava na casa dele para visitá-lo, a primeira coisa que todo mundo que chegava, que entrava na casa, era ver aquela grande foto, não com a medalha, mas com os pés dele, escrito: foi por causa dessas cicatrizes que eu consegui chegar em primeiro lugar. Quando a gente fala da mochila pesada e trata a mochila pesada a partir das experiências negativas que você viveu, talvez com a sua família, talvez com o responsável, talvez com quem deveria cuidar de você, mas não cuidou, eu estou falando de um lugar de muita dor. Eu sei. Eu estou falando de um lugar dentro de você onde muitas vezes você sofre calado, você sofre calada. Você sofre porque você gostaria de não alimentar esses sentimentos que vão te corroendo, que vão te destruindo, que vão fazendo você muitas vezes perder noite de sono, que fazem você muitas vezes desejar dar afetividade muitas vezes para o seu filho, desejar dar afetividade muitas vezes para com quem você se relaciona. E essas pessoas cobram de você muitas vezes afetividade, mas você sabe que você não consegue porque ainda você está presa no que fizeram com você na sua história do seu passado. Eu sei que esse lugar é um lugar de dor, mas quando eu trago a história desse corredor, é simplesmente para sinalizar para você que o seu passado não é o seu destino. Tem um ponto muito central dentro dos 7 níveis de virada de chave que acontece dentro do método travessia, do treinamento do método travessia.
E para mim foi uma experiência fenomenal. Eu vou preservar o nome dela aqui. Mas quando eu estava fazendo a avaliação sobre como ela conseguiu, através do método travessia, olhar a história de vida dela, não mais pela mochila pesada, não mais pelos os óculos do que fizeram com ela, ela narrou para mim uma experiência que me marcou. Ela disse: Del, quando eu cheguei à travessia, eu não conseguia falar a palavra amor. Essa palavra não saía da minha boca. E eu sofria, porque eu não conseguia falar a palavra amor para os meus filhos. Eu não conseguia falar a palavra amor para a pessoa que estava comigo, com quem eu me relacionava. Eu não conseguia. E não era uma questão minha. Era porque essa palavra estava ligada àquilo que eu não tive na minha história de vida. E parece que isso foi me embrutecendo do lado de dentro e construindo em mim como se fosse uma redoma de concreto que me fazia, num lugar profundo, me sentir profundamente fria, frio, angustiada. Mas teve um dia que, quando você trabalhou, que nós temos duas grandes referências internas, a referência emocional doentia do que fizeram com a gente e a referência da saúde a partir do poder de vida. Quando você trabalhou e disse que eu não dependia do amor dos meus pais para eu conseguir amar, porque a partir do poder de vida eu tinha sido amada antes da minha existência. E quando você foi propondo aqueles exercícios dentro do método travessia para que a gente se permitisse experimentar esse amor, ela disse que teve um dia que ela estava fazendo o exercício, participando dentro do treinamento travessia dos 7 níveis, que ela caiu em choro. E ela sentiu como se o Criador estivesse desentupindo as veias emocionais do que fizeram com ela lá no passado dela e colocado dentro dela, a partir do poder de vida, uma energia emocional que, sem precisar mexer no sofrimento dela, começou a trazer para ela uma nova referência do que é amor. Trouxe para ela uma nova referência sobre quem ela era. E aí ela disse: no dia seguinte, eu consegui dizer para a pessoa que me acompanhava o que eu não conseguia dizer a minha vida inteira. Eu consegui dizer. Embora eu não tenha recebido afeto, amor, cuidado, embora eu tenha recebido violências emocionais na minha história do passado, por causa da experiência do poder de vida, eu hoje posso dizer: eu te amo. Simplesmente porque eu fui amada antes mesmo da minha existência. E aí ela disse: eu fiz o que você falou, Dr. Del. Não é só por uma questão racional, é uma permissão que a gente dá, que eu me dei, de não me olhar a partir do que fizeram comigo no passado. E eu aceitei me olhar a partir da experiência do poder de vida. Ali eu tive força para soltar o passado. Eu tive força para soltar quem me machucou e deixar seguir. Porque o meu referencial agora é o colo do Criador. É um novo referencial que eu recebi quando eu fui passando
pelos 7 níveis no método Travessia. A fala dela não mudou só a vida dela. A fala dela mudou a minha vida. E a fala dela pode mudar a sua história de vida também. Se essa história ela foi importante e ela foi importante para você, vai aqui agora. Se inscreva no nosso canal, toque o sino, está subindo aqui, toque o sino para você ser lembrada sempre que eu fizer um vídeo novo, toda semana a gente tem. Agora, deixa aqui embaixo aqui o seu comentário. O que dessa história foi importante para você? Também você pode colocar aqui a sua pergunta. E se quiser, escreva aqui também a sua própria história, que eu gostaria de te conhecer, eu gostaria de ler. Pode mandar lá também no meu direct. E se isso foi muito bom para você, certamente será bom também, importante para outras pessoas. Pegue esse link e vá lá no seu WhatsApp e compartilhe com mais 5 pessoas. É isso. Como eu sempre digo, bora pro forte!